Querido Deus e tão bondoso Pai, tão bondoso Senhor, nós agradecemos porque em tempos que estamos vivendo de distância ainda, em períodos que precisamos aumentar e intensificar os nossos estudos na sua palavra, para entendermos e sabermos em que momento estamos vivendo e como nos comportarmos de acordo com a sua vontade para esse tempo. Nós temos meios como este que estamos usando agora, né, para estarmos unidos. E mais felizes ainda por estarmos unidos com o Senhor. Acreditamos que a tua presença se faz agora, neste momento, onde as nossas mentes se elevam e os nossos pensamentos vão se completando um com os outros, compartilhando aquilo que nós estamos aprendendo e contribuindo para o crescimento uns dos outros. Abençoe a cada um que está aqui hoje neste estudo, a cada pessoa, e que possa individualmente desfrutar e entender o que o Senhor traz para nós, para cada um individualmente. E nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. A minha ideia seria fazer uma recapitulação, uma linha bem grande, juntando alguns pontos para que a nossa mente possa sair daqui pelo menos um pouco mais surpresos com o desencadear da ação de Deus nas nossas vidas até aqui. E que nós também saiamos com segurança de que o futuro não é nada, algo a se temer, se realmente nós ouvimos os ensinamentos, cremos nos ensinamentos para a nossa geração, para agora, e vivemos acima de tudo, precisamos viver aquilo que nós estamos crendo e recebendo do nosso Senhor. Então, eu vou começar eu separei os papeizinhos aqui, porque aqui eu não tenho um quadro bom para fazer, e aí eu gosto de fazer umas ilustrações. Mas eu gostaria de saber quem aqui se recorda dos estudos de Atos 27. Eu estou indo lá atrás, nós vamos relembrar juntos, então. Pequenas partes que vão ser necessárias no estudo, que eu acho importante trazer. Não daria para relembrar tudo, né? Que bom, Renildo respondeu que também se recorda. Então, estudando Atos 27, a gente percebe, lá atrás, quando a gente começou a olhar para essa história, a gente percebeu que a Bíblia traz histórias as quais nós estávamos acostumados a olhar superficialmente e imaginar algo que aquilo poderia estar nos falando, né, de uma forma bem superficial, ali por cima. E por muitas gerações, o entender dessas histórias
elas foram colocadas de uma forma e isso foi se repetindo ao longo do tempo. Mas a gente começou a perceber em Atos 27, em estudar Atos 27, que as parábolas, elas não se tratavam somente daqueles pontos em que nós achávamos que eram intituladas como parábolas. Até então, parábolas eram aquelas histórias que, no grande meio evangélico e com grandes ensinadores, né, professores bíblicos, se trazia aquelas que realmente eram intituladas como parábolas. E, de repente, com Atos 27, a gente começa a pensar na ideia de que parábolas são as histórias da Bíblia, não somente aquelas específicas, mas tudo nós teremos que enxergar como parábolas. O ancião Parminder já havia vindo há um tempo tentando nos despertar para isso, tentando nos reeducar para vermos assim, porque uma vez que nós estamos vindo de gerações olhando para textos, enxergando de uma forma e levando isso à frente, de repente algo vem e confronta com isso que nós temos como seguro, então nós nos vemos desestabilizados. Agora testa a nossa fé. Será que é um erro? Será que é blasfêmia? Será que... Aí tudo começa a vir na mente, porque confronta com aquilo que nós tínhamos aprendido, com aquilo que por gerações havia sido ensinado. E quando a gente vai olhar para Atos 27, eu me lembro da primeira aula que eu vi presencialmente, né, a anciã Tess na escola, naquele período de 2019, se não me recordo muito bem, mas 2019, e as faces, os comportamentos, era de expectativa com um misto de não estou entendendo muito bem. E quando ela perguntava, quando ela fazia as perguntas para a gente, nós ficávamos procurando, porque nós entendíamos aquilo que estava ali. Se ela perguntasse o que estava falando o versículo, nós diríamos, é uma história, e a história está dizendo assim, a história está dizendo, desenrola assim, fala isso, tem tal personagem, mas tudo muito superficial. E com um jeito doce, ela insiste, nós vamos então olhando para a história e percebendo que não é só aquilo que nós entendíamos. E nós percebemos que as parábolas nos abria o entendimento para as profecias. Ainda com o ancião Parminder, nós já havíamos começado a ser aguçados com isso, nós começamos a dar um pouco de abertura para esse entendimento. Mas é com Atos 27 que nós somos confrontados e nós começamos a viajar por essa história e a entrar nesse caminho. Então, vamos recordar um pouco mais sobre essa história. Vamos ver se, com algumas ilustrações, a gente recorda melhor, nós recordamos melhor. Primeiro, eu gostaria de perguntar, a história trata de quê? Das duas instituições, que é o Adventismo e os Estados Unidos? Sim, mas se naquele período fosse feita essa pergunta e também respondida imediatamente assim, como nós ficaríamos? A gente não ia entender nada. Não ia entender nada.
E o que foi feito, então, para que nós entendêssemos e chegássemos a essa conclusão? A história foi bem detalhada. O que estava escrito foi detalhado, cada símbolo, cada elemento, para que então pudesse fazer os paralelos. Exatamente. Com tanto cuidado, foi se trazendo detalhes, ponto por ponto, conversa sobre aquele ponto. Também era recebido as nossas ideias do que tínhamos e também eram trazidas novidades sobre aquilo para que pensássemos. Não era nada imposto e nada colocado de forma abrupta. Então, nós começamos a entender que havia uma história de que tinham 2 barcos e que esses 2 barcos tinham simbolismos e que cada nome que estava ali tinha uma importância significativa. Desses 2 barcos, nós vimos, eu não sei, está ao contrário para vocês? Ou está certinho? Está certinho? Isso. Então, desses 2 barcos, um barco era um mau navio, digamos assim, né? Eram 2 navios. Então, o que nós tínhamos com o primeiro barco, navio? Nós víamos que ele era um mau navio. A própria frase, né? Permanecer na morte nos trazia um mau conceito. E o segundo barco, nós víamos que era um bom navio. Alexandria era um navio que levava, transportava naquele período, naquela época, de transporte era transporte de trigo, simbolismo para um bom navio. A história do primeiro barco está em Atos 27, de 1 a 5, e nós começamos a analisar melhor isso. Nós vimos que nesse primeiro barco, no destrinchar da história, tinha sequência de nomes, e cada nome desse tinha significado, que nos trazia maior entendimento, que eram como chaves, abrindo para um entendimento melhor para o nosso tempo, para chegar no nosso tempo, para aplicar aquilo de forma correta, nós precisávamos estudar a história a fundo. E ainda ali nós vimos que no primeiro barco haviam alguns personagens muito importantes. E se tratava de 2 homens, Félix e Festus, como representando um, e Agripa, o segundo homem. Félix e Festus, representando os Estados Unidos, e Agripa, a igreja adventista, a instituição. Ambos escolheram permanecer na morte. Por que eu coloquei aqui essa parte, trazendo como clamor da meia-noite esse período? E também o decreto dominical. Porque, na verdade, segundo a nossa anciã, naquele período, ela dizia, é a parte mais importante da história do primeiro navio. E nessa viagem no mar de Cilícia e Panfilha, acontece o naufrágio ao revés. Entre Chipre e Mirra, nós descobrimos que nesse ao revés
simbolizava a queda e a subida de dois poderes. Os Estados Unidos, como instituição, começava a declinar no clamor da meia-noite e ia terminar em declínio total no decreto dominical. A ONU estaria começando a subir e no decreto dominical ela seria uma subida ali e uma descida ao mesmo tempo. E quando nós percebemos que a Agripa, que representava a Igreja Adventista como instituição, também permaneceu na morte, e há uma queda. Baixar o papel, você fala? Desculpe, irmãos, eu estou tentando ajustar aqui o papel, minha irmã me dando dicas. Mas, quando a gente percebe que a instituição também cai, nós vemos que, a partir do clamor da meia-noite, há uma ascensão. Quem está subindo? Agora uma pergunta, vocês podem me ajudar. Enquanto a instituição desce, quem está subindo? Os 144 mil. Os 144 mil. E isso tem a ver com as duas varas que serão ajuntadas. Tudo isso nós começamos a entender com a história de Atos 27. Coisas importantíssimas que agora nós compreendemos melhor. Que quando os fatos foram ocorrendo, as coisas foram acontecendo, as mensagens foram sendo refinadas, e nós podemos olhar para trás, ainda não muito distante, e visualizar, e comparar e contrastar, nós a cada vez mais temos convicção de que é um mover de Deus, trazendo essas histórias, nos fazendo entender. E nós começamos a ter convicção de que parábolas com história se tornam um kit de ferramentas, assim como a nossa anciã Tess usa esse símbolo, ela fala que vira um kit de ferramentas. Para quê? Para abrir mais, para entrar em outras histórias, para saber melhor o que vai acontecendo e onde nós estamos, qual o nosso posicionamento, o que nós devemos fazer, como nós devemos nos comportar diante dos fatos. Porque agora, ainda nesse tempo, nós achávamos o quê? Tudo bem, é uma história bíblica. Quando ela traz no mesmo momento e aperta um pouco mais, porque agora ela começa a linkar com outras histórias, e histórias fora da Bíblia. E, mais uma vez, vem à minha memória a recordação do rosto, dos gestos, da forma com que nós ficávamos desconfortáveis, de certa forma, com essa novidade de ter que olhar para o externo. Porque qual foi essa mensagem que sacudiu e dividiu? Quando ela trouxe isso, ainda, né, em 2018, mas quando ela traz isso, o que acontece? Começa a desencadear algo que não pode ser visível, mas que culmina na divisão, que é justamente quando, na mensagem, ela traz que é necessário olhar para o externo. E aí, o assim diz o Senhor, entre aspas, é algo que
algumas pessoas não conseguem desconstruir a ideia desse tempo de construção que há muito, de geração em geração, e então usa esse termo para dizer que não está sendo trazido de Deus, que não é um assim, diz o Senhor, como externo, como isso vai influenciar? É para as histórias bíblicas que nós temos que olhar. E ela, então, enfatiza para nós o quão importante a história é. E nós começamos a abrir histórias como o de Pirro e outras histórias mais, inúmeros, conectando-se e mostrando histórias como sendo importantes. Ainda uma luta muito grande para a nossa anciã conseguir fazer-nos entender, explicar-nos de forma que não fosse ser uma forma abrupta, com muito jeito, com muito amor, mas, ao mesmo tempo, com muita determinação, força, objetivo, sem titubear. E então nós começamos a perceber que o contexto das histórias, que os fatos, quem são os personagens, o que ocorreu, como se deu, quem são qual foi o desfecho, qual foi o impacto desses fatos? E a gente percebe que tudo isso vai nos ajudar a observar coisas importantes. E somos, então, ensinados a olhar para a história como algo recheado de informações importantes. Isso deveria fazer com que entendêssemos que a história da Bíblia não, as histórias não são somente histórias para serem olhadas numa perspectiva bonita, para nos reformar moralmente somente, mas que, principalmente, profeticamente, que no tempo em que estamos vivendo, era o que estava faltando. E nós conhecemos um texto que diz, há várias verdades, mas é da verdade presente que o rebanho precisa. E quando a verdade é nos trazida, não é tão facilmente recebida, porque a verdade presente mexe, ela desestabiliza porque no fato de confrontar, porque é só assim que nós saímos do conforto e nós vamos reanalisar, nós vamos sair de um posicionamento que nós já tenhamos tomado. O olhar para os textos de forma profética foi imprescindível. É imprescindível. Estamos sendo chamados a nos reeducarmos quanto à leitura, tanto da Bíblia quanto do Espírito de Profecia. É necessário lembrar que o nosso cérebro esteve acostumado a ler a Bíblia de forma superficial e, dessa forma, muitas coisas parecem o que não são. Eu vou trazer uma ilustração para nós agora. Deixa eu ver se eu estou com o meu lápis aqui. Achei uma caneta aqui. Vou fazer um desenho. Ó, estou desenhando agora. E é uma ilustração que geralmente eu uso. Eu passei a gostar desse exemplo quando eu precisei de um exemplo para ensinar as crianças, e eu acho que alguns aqui já devem ter
visto esse exemplo, mas eu gosto de usar e agora vocês podem me ajudar com essa ilustração. Então, eu fiz um desenho aqui e agora eu gostaria de saber o que é. Uma cereja. Uau, uma cereja. Será que é uma cereja, irmã Carla? O que você acha que é? Pode ser uma dinamite Opa, também. eu vou chutar uma maçã. Uma Alguém acerola. falou. Uma acerola? Qual é a história que tu tá querendo contar? Eu falei que Eu pode ser quero uma saber dinamite. qual... Uma dinamite. O Pedro me fez uma pergunta. Qual a história que eu quero contar? É por aí. Mas ainda eu Parece uma gostaria de saber uva. uma terceira opinião. Uva, parece uma uva de uma videira. Uva de uma videira. Mais alguém se arriscaria em dizer o que é? Uma laranja? Uma laranja. Vamos parar por aqui. Bom, eu imaginei uma fruta quando fui desenhar. Por isso eu acredito que o Pedro tinha me perguntado qual história eu gostaria de contar. Nós também aprendemos isso com Atos 27, não é, irmão Pedro? Porque em um determinado momento, o que aconteceu? Você pode trazer um pedacinho para a gente do que é isso? Qual história a gente quer contar? O Pedro Depende. ou a irmã pode... Não sei, Depende. depende. Então, tem esse depende também, né? Que também veio junto. Só lembro disso, tipo assim, a gente escolhe o que a gente quer fazer com o que a gente quiser. Ou seja, eu posso, as cerejas, né? Eu posso escolher aqui e aqui. Todo mundo pode falar qualquer fruta, mas depende do que eu tô querendo contar. Mais ou menos lembro dessa forma. Não sei. Sim, mas isso me fez lembrar não só a minha ilustração, quanto também quando a anciã Tess, com a história de Daniel, lembra? E ela dizia, o que ela dizia, Lara? Depende das cerejas que a gente quer pegar, porque em Daniel 8 ele pega algumas cerejas, né, que contam uma história, que pula ali os diadocos, e ela pega as cerejas dos diadocos e expande isso, né? Exatamente. Mas qual o conceito que ela queria passar para a gente nesse momento? Porque o que estava sendo um pouco questionado? Irmã, Sim? eu acho que ela queria passar, e o que estava sendo questionado era que a história que ele escolheu, ele pulou muita parte dessa história e foi num ponto específico. Exato. E ele escolheu as cerejas e trouxe para nós. Mas que também nós estamos capacitados para escolher as cerejas, para entender a importância disso, né? Ele podia fazer isso. Ele trouxe essas cerejas para nós, mas nós também, como a Tese escolheu as cerejas que ela achou que eram pertinentes para nós. Exato. É esse ponto que eu gostaria, era isso que eu estava procurando. Porque, na verdade, por que no momento em que a nossa anciã traz como profeta nesse período, não poderia escolher o que passasse? Lá atrás nós temos Daniel escolhendo, Paulo escolhendo o que ele vai enfatizar, e outros mais. E isso fez com que nós olhássemos melhor para isso.
E olha o enfrentamento, olha o período difícil de se trazer essa mensagem. Mas voltando para essa ilustração, a Lara acertou. Porque, na verdade, pode parecer uma laranja, pode parecer um dinamite, né, irmã falou? Uma azeitona, não me lembro mais dos outros exemplos, uma uva da Alexia, mas, na verdade, a pergunta teria que voltar para mim mesmo, Pedro, e todos que estão, né, participando. Teria que voltar, porque quem desenhou fui eu. Eu sou a autora do desenho. E eu tinha uma ideia. Tanto que quando a Lara falou cereja, eu disse, uau, porque eu esperava que ninguém ia falar. Uma cereja um pouco mais aumentada, mas foi a minha ideia. Em um outro período, quando eu uso a ilustração, eu coloco como laranja. Então, agora eu tive uma ideia de uma cereja. No momento em que eu vou desenhar, isso é muito importante, porque eu linko essa ilustração, eu tentava explicar para as crianças, isso, intenção original, o Renildo está falando. Eu tentava explicar para as crianças que nem tudo que parece é, e que tem uma ideia por detrás dos textos bíblicos, tem um autor, tem uma intenção. Se nós formos ler superficialmente, nós vamos ter várias ideias, mas nós precisamos do que aquela ideia original está querendo nos trazer. Nós precisamos daquilo que o autor quer que nós entendamos. Qual é a importância, o que ele está falando com aquilo? Por quê? Qual o momento em que ele vivia? Todo o contexto. Para que nós entendamos, tentemos entender a ideia por detrás do texto. Uma leitura superficial não vai nos dar isso. Porque cada um de nós temos uma percepção no primeiro olhar. E nós temos exemplos de muitas coisas que nós estamos analisando novamente, porque não era aquilo que nós pensávamos, não é aquilo que, apesar de muitos teólogos, apesar de muitos estudiosos estarem falando semelhantemente, e aí trazendo isso já mastigadinho para nós, e aí antigamente, como acostumávamos, ouvíamos e pegávamos aquilo e pronto, porque já muitas pessoas falando a mesma linguagem sobre o mesmo texto. E quando nós hoje paramos para analisar alguns pequenos textos, nós vemos que temos que ter cuidado com a superficialidade. Um bom exemplo disso seria os textos que nós lemos e achamos que falamos algo e, de repente, agora nós estamos entendendo que, superficialmente lidos, eles indicam uma coisa. E quando nós entramos naquela história, quando nós entendemos o que está acontecendo naquele período, o que poderia vir a ser naquele momento, então nós vemos que não dá para se trazer nada e aplicar para o nosso tempo na literalidade. Porque naquele período foi necessário aquilo, naquele período daquela forma, naquele momento está acontecendo uma coisa, agora é diferente, não estamos no mesmo... Não se dá para pegar algo de lá e trazer para a aplicação de agora no literal. Isso a gente vê em Deuteronômio 22:5. Nós vemos em Gênesis 19:4, 5. Nós
estamos bem lembrados, né? Da parte em que fala, parecendo que está falando das vestimentas, e não é bem aquilo que o autor, que na verdade está falando. Nós nos deparamos com vários textos que poderia dar um aval para homofóbicos. E quando a gente vai analisar, não está falando disso. Nós poderíamos pegar os textos que falam sobre a escravidão. E aí, se nós formos, então, aplicar literalmente, tem que ser trazido isso também. Parece, mas não é. Tem uma ideia por trás, tem um pensamento quando é colocado, e nós precisamos entender. Se nós formos ler a Bíblia na superficialidade, com esse entendimento que nós carregamos por décadas, por anos e anos, e continuar com essa leitura, nós simplesmente vamos forçar os textos a se adequarem ao que nós pensamos do que está falando. E isso vai ser muito ruim, como tem sido muito ruim nos meios evangélicos, em todas as pessoas que se dizem cristãs. A Bíblia está sendo um livro usado para silenciar, para bloquear consciência. O método de parábolas nos dá a segurança de não incutirmos nossas ideias nos textos, mas analisarmos a ideia original, descobrir o princípio e assim podermos, então, aplicar. No tempo agora em que estamos vivendo. Parábolas, histórias sendo analisadas, comparadas e contrastadas. Se nós pensarmos que por anos fomos ensinados assim, estávamos acostumados assim, então, de repente, vem uma mensagem, confronta com isso, nos sacode, quer nos tirar do nosso conforto, e nós podemos pensar nisso como hábito sendo confrontado. Quando nós temos hábito de algo, é como uma sequência de coisas construídas, e aí, para o nosso cérebro, isso está seguro. E quando há uma deixa, porque isso passa segurança para o nosso cérebro, alguma coisa, algum hábito que nós já temos, ele passa a mensagem de segurança. E para não gastar energia, o nosso cérebro faz o quê? Ele simplesmente impulsiona para que aquilo aconteça. Nesse momento, nós não estamos exercendo uma escolha naquele momento. Há muitos momentos em que nós vamos por impulso, que nós vamos fazendo por hábito, porque já estamos acostumados. E isso é uma coisa que acontece dentro do nosso cérebro, porque uma vez que nós escolhemos, nós então criamos esquemas, vira-se hábito, e uma vez que o hábito está de forma segura, o cérebro vai impulsionar para que você faça. Você não vai precisar ficar escolhendo o que você vai fazer no momento em que você já tem um hábito e vai fazer o hábito, vai dar continuidade para isso,
Você não precisa ficar escolhendo. Então, isso é algo que pode nos sabotar. Por quê? Por que eu estou trazendo isso que a gente está estudando para essa questão cerebral, para a questão dos hábitos? Porque se nós não começarmos a viver essas verdades que nós estamos há tempo já nos deparando, conhecendo, estudando, o nosso hábito antigo, ele continua. Ele só pode ser retirado se nós colocarmos outro no lugar. E para a leitura bíblica, nós precisamos, para a leitura da história, para entendimento da história, nós precisamos aderir esse novo hábito de leitura não superficial, de uma leitura aprofundada. De também tirar esses preconceitos de que, não, mas isso se dava assim. E deixar como rocha, isso aqui não pode mexer. Mexeu aqui, mexeu aqui, mexeu aqui, mas não, aqui não pode mexer. Porque eu já aprendi isso lá no passado. Porque são muitos anos. E então nós precisamos temer um pouco a esse tipo de comportamento, porque nós estamos sendo chamados a criar um hábito de leitura. Na verdade, já é tempo de se ter esse hábito de leitura não superficial, de desconfiarmos do impacto inicial em uma leitura não feita, pesquisada. É necessário reeducar o nosso cérebro, confrontar com esse hábito. É necessário desfazer o hábito de leitura de forma superficial, colocando outro hábito no lugar, fazendo leitura segura, considerando os fatos, a história, usando um método novo, parábolas, olhar como parábolas, seguindo regras. Uma vez encontrado o verdadeiro princípio, aí sim, o verdadeiro princípio do que está escrito e tratado de forma adequada, escolhendo crer no que está sendo dito, no que estamos conhecendo, aí nós começamos a viver aquilo que nós estamos encontrando, aquela verdade que Deus está nos trazendo. A verdade que o rebanho precisa agora. Irmã, Sim? eu posso falar um minutinho ou você pode terminar? Eu vou só concluir esse pensamento e abro para você contribuir. Tenho certeza que vai ser importante. É só começando a viver aquilo que nós estamos aprendendo e nos tornando uma parábola viva. Com persistência, se tornará um novo hábito. Não só um novo hábito de leitura, porque todo o nosso comportamento, nós estamos vendo, nós estamos sendo reeducados em várias coisas. Porque a nossa anciã também traz dizendo o seguinte: se nós soubermos tudo sobre profecia, se manejarmos bem isso, se nós soubermos as linhas, né? Porque quando nós olhamos, por exemplo, para as linhas, elas são complexas. Não é uma forma tão simples de se olhar e conseguir explicar aquilo tão bem e tão facilmente. Deixa eu ver se eu acho o esqueminha que eu fiz aqui para vocês tentarem visualizar.
Mas se nós soubermos as linhas, os parâmetros, os marcos, pontuar cada fato ali, se nós soubermos tudo isso, mas se nós não estivermos vivendo a verdade presente que nos é traga, nos chegou, não vai adiantar o conceito. Não vai adiantar saber manejar tudo isso. E por isso que nós estamos sendo reeducados também num assunto de sexismo. Porque, na verdade, é da verdade presente que o rebanho precisa. De que vai adiantar saber manejar tudo, olhar e conceituar, mas não ser transformado pela verdade presente que nos é traga, não é? Que está sendo trazida. E nós vimos que, no momento em que nós estamos agora, não tem nada maior do que o sexismo para que nós lutemos. E a nossa anciã precisa parar um pouco com a história, trazer algo, artigos, informações para que nos reeduque, para que então ela possa novamente enfatizar, colocar os fatos, pontuar, porque isso é o fator principal. Se nós não nos reeducarmos, se não colocarmos novos hábitos em funcionamento, aqueles velhos hábitos vão seguir-se e nós vamos estar vivendo conforme os velhos hábitos, dizendo que estamos vivendo uma verdade presente, dizendo que estamos vivendo uma mensagem que nos é trazida agora. Então, a história é importante. E dentro da história está no momento em que nós estamos vivendo o sexismo. E nós precisamos lutar, nós precisamos aderir contra isso, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos viver, nós precisamos transparecer, porque nós não vamos convencer ninguém se primeiro nós não tivermos mudado isso. Se internamente isso não estiver acontecendo, não vai ser convincente para ninguém. É um trabalho difícil, mas é um trabalho que Deus está moldando com as suas próprias mãos. Se nós ouvirmos a voz de quem está trazendo essa mensagem para a gente, se nós dermos atenção a isso, se nós vivermos, então aí nós vamos ter poder com essa mensagem. Eu tenho uma coisinha a mais, mas eu vou deixar, então, que se eu não tiver quebrado tanto o raciocínio da Rose, eu gostaria que ela falasse agora. Irmã, não quebrou, não. É muito útil. O que eu queria dizer quando você fala que nós temos que acreditar na mensagem, né, e no discorrer do que você falou aí, o que os anciãos querem nos trazer é que nós só vamos conseguir acreditar nessa mensagem quando nós a estudarmos e entendermos essa mensagem, né? Ele diz, o ancião Parminder diz que se nós não entendermos a parte intelectual da profecia, então ela não vai poder entrar em nossos corações. E a parte intelectual das profecias envolve também moralidade. Mas a gente tem que entender, compreender isso, como você disse, né? Para ser possível a gente se sentir
recebendo essa luz, né, no coração. Obrigada. Sim, obrigada. Por que eu estou entrando na questão do hábito? Deixa eu ver se eu acho aqui. Se vocês quiserem saber melhor sobre o que eu disse da questão do hábito e de uma função cerebral e como funciona, né, pelo menos cientificamente, através desse livro aqui, vocês vão entender melhor sobre a questão do hábito. Mas isso tem tudo a ver conosco, por quê? Porque nós também, dentro desta mensagem, nós temos estudado sobre a natureza do homem. Nós precisamos entender sobre a natureza do homem. Nós precisamos entender esse aspecto para que, entendendo, nós sejamos uma ferramenta útil. Nós precisamos entender de nós mesmos. E a partir daí é que nós vamos ter poder para mudança. Porque nós precisamos entender o que acontece conosco. Por que tomamos tais decisões? Nós vimos em estudos passados sobre a consciência, nós vimos outros estudos também falando sobre parte de decisões, de tomar decisões, conceitos, essa parte que a Rose trouxe para nós, que se nós não soubermos, né, se nós não entendermos, não estudarmos, como nós vamos entender? Porque lá na parte da consciência precisa ter, na parte intelectual precisa ter o quê? Conceitos. Precisa ter. Porque o momento que nós vamos tomar decisão é baseado naquilo que nós temos de conceito. Então, se nós não trocarmos e colocarmos conceitos de acordo com o que nós estamos vendo agora, sendo chamados à verdade presente, nós vamos estar com os conceitos antigos lá. E são eles que vão determinar as nossas escolhas. Porque é baseado nos conceitos que nós vamos escolher. E nesse livro, eu achei muito importante a parte que coloca sobre chegar a um momento que é automático, é por impulso, porque o cérebro vê como seguro, é um hábito, já está seguro, e você não precisar exercer a escolha a todo momento. Imagina, assim, em algum momento desse, o meu hábito é um hábito antigo, eu não coloquei outro hábito no lugar, e aí, então, o que está acontecendo é que essa escolha está sendo a antiga. Para ter nova escolha, precisa mudança de hábito e precisa confrontamento com aquilo que já está estabelecido. Precisa ser colocado no lugar daquilo que já está estabelecido. Eu já vou deixar a Alexia falar, mas só mais um minutinho, porque senão eu vou perder o fio que eu gostaria ainda de fazer. Já vou deixar a Alexia só mais um minuto. Só uma coisa. Teve um estudo em que a nossa anciã traz para nós um texto. Eu vou agora somente ler esse texto, porque não vai dar para pontuar como eu gostaria. De repente, a gente pode fazer isso em um outro momento, dar continuidade, mas eu quero tocar nele agora. Tocar nesse ponto. Só um minutinho.
É um texto bem conhecido, não é um texto desconhecido, né? É um texto conhecido, bem batido no meio adventista. E como nós vimos sendo preparados para algumas coisas, nós conhecemos esse texto bem. Ele é da Review in the Herald, né? Mas 12 de outubro, 1905, página 22. Mas o que eu vou ler em português está em Mensagens Escolhidas, 3, 162, que diz assim: ao recapitular a nossa história passada, havendo percorrido todos os passos do nosso progresso até o nosso estado atual, posso dizer, louvado seja Deus. Quando vejo o que Deus tem executado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada. E quando ela nos trouxe esse texto, não sei se alguém se recorda, mas era na Campal de agosto desse ano, e ela começou com uma pergunta. Alguém lembra a pergunta que ela fez? Ela começou com uma pergunta. E a pergunta era justamente o que foi feito, por que deu errado, o que foi feito de errado pelos adventistas? O que foi feito para dar errado? Porque quando nós olhamos aqui em Atos 27, e nós vemos um levantar e uma queda, e nós vemos, então, a instituição começando a cair. Quando eu escutei esse estudo dela, ela dizendo o que foi feito de errado. E aí ela pontua nesse estudo maravilhoso sobre a importância da história. Ela enfatiza justamente no Clamor da Meia-Noite, que teve esse ponto controverso que teve, né? Esse ponto, na verdade, um ponto que fez uma divisão, que foi as duas fontes de informação, as duas fontes de informações, né? Quando isso chega, isso impactou, que é aquilo lá atrás que eu tinha falado, tentado passar para vocês, sobre como foi impactante, tem que olhar para o externo. E aí isso dividiu. Porque tínhamos conhecimento de quê? De que a mídia não poderia nos ajudar em nada. Pelo contrário, tínhamos que ficar no assim diz o Senhor, somente a Bíblia. E quando ela traz esse ponto de que foi que aconteceu, o que deu errado, o que foi feito de errado. Então, a gente vê que se nós não tivéssemos entendido isso, e se nós não tivéssemos começado a viver isso, nós também não estaríamos aqui mais. Nós precisamos olhar toda a informação, ela diz nesse estudo. Aprender a distinguir entre o certo e o errado, entre a verdade e o erro. E ela foca ainda dizendo que se tornou mais complexo, que foi refinado. E que essa mensagem precisa ser a cada vez mais refinada. Precisamos entender e identificar os eventos proféticos externos, porque eles estão vinculados, eles estão ligados. Não dá para tirar o adventismo e não olhar o que foi fatal entre
a junção do protestantismo entrando na igreja. Não dá para olhar para trás e analisarmos superficialmente, como aparentemente o texto diz, é só lembrar do passado. Se nós lermos assim, é só se lembrar do passado. Não dá para fazer isso. Porque se nós fizermos isso, nós vamos cair. Ela traz uma fala de João Batista como dizendo assim, então João Batista poderia olhar para trás e ter falado, né? Olha para trás e veja como Deus nos guiou. A história não era só sobre ele, ela diz, mas sobre o paganismo que estava interagindo, interferindo também em sua história. Então, como nós agora não vamos olhar para o externo? Precisa saber como funciona essa interação. Deus quer que nós saibamos isso. Pode falar, Alexia, por favor? Oi, irmã, obrigada. É só um pouquinho. Essa semana eu tive a oportunidade de meditar sobre a parábola do samaritano, e pode ser até muito óbvio, mas eu nunca tinha parado para pensar que aquele que passou primeiro era o sacerdote, né? E o levita. Então, nos comparando, né? A gente se achou, eu falo de mim, né? Que éramos os eleitos, né? Até ser 144 mil. Quando me chamaram para o movimento, o Gustavo me chamou para o movimento, o que mais brilhou nos meus olhos e na minha vida, assim, é pensar, será que eu vou conseguir ser um 144 mil? As coisas mudaram, né? Hoje eu penso o seguinte, que ser um sacerdote, um possível ser 144 mil, tem dois pontos de vista, né? Eu seria aquele que estava caído e que Deus, por misericórdia, passou lá, através de um bom samaritano, me resgatou, pagou por mim, sem nem me conhecer, e ainda pagou, ainda falou pro hoteleiro lá, o que for necessário para salvar a Alexia, que ela estava realmente caída, eu pago em dobro ou mais, né? Esse é o ponto de vista. E o ponto que eu me vejo, né, como possível ainda, talvez, quem sabe, gostaria muito de ser uma 144 mil. E aí, voltando também ao outro ponto de vista, é que nós éramos os sacerdotes, e somos ainda, né? Somos os sacerdotes, somos os levitas, os doutores da lei. Menos ou mais, todos que estão aqui são doutores da lei. Nascemos, escolhemos, nos achamos doutores, né? E somos, sim, doutores da letra, né? E sempre fomos, né? Principalmente a maioria daqui que sempre foi adventista antes. E aí eu falo quanto cego, pobre, nu, desgraçado, nada de bom nós éramos, né? Então eu nunca me vi assim. E o movimento me ajudou bastante nesse aspecto, e eu acho que a gente tem que começar a se ver assim, que ser sacerdote, ser levita, é muito melhor ser o bom samaritano. E agora vem você falando de uma coisa muito legal, que foi sobre o poder do hábito, que resta-nos pouco tempo, muito pouco tempo, para ter o hábito de amar, né? Não somente em falação, né? Aí fala muito bem, isso, aquilo. Eu falo de mim, eu estou falando de mim, né? Não estou colocando o dedo em ninguém. Mas como eu sou adventista de berço e conheço, como diz meu irmão, conheço o meu gado e me conheço também, resta-nos pouco tempo para exercitar sermos o bom samaritano. E quando o Parmênides fala da parte intelectual, foi muito próprio, porque como que vai atingir um coração de doutores, que somos nós, os doutores da lei, né? Se não chegar para aquele samaritano, aquele levita que somos nós, e falar assim, olha, você é o caído que está ali, entendeu?
Então, levanta, anda, se cura e vai colher, e vai colher esses caídos outros. E agora, o ponto de vista triste da minha alma é que quando eu vejo que eu me achava uma doutora, né? E eu era uma pobre, cega e nu. Nasci numa instituição que se perdeu e que ficou pior do que o caído. Então, assim, é a razão do navio, né? Que é o navio que se perdeu. E que sejamos nós, nos ajudemos a adquirir esse hábito dia a dia. E que sem amor, eu vou repetir uma fala, é de uma doutrina que eu nunca compactuei e que tinha até preconceito dela, quando eles falavam assim, fora do amor não há salvação, e não há mesmo. É simples e óbvio, e os doutores não viram isso. Eu não vi isso. É doloroso e espero que Deus me dê essa alegria, Cris, que você passa. E eu te parabenizo por você me dar essa alegria hoje de prosseguir. Quem sabe um dia eu sentir essa alegria desse hábito de exercer o amor que você colocou hoje. Obrigada, vocês e a todo o movimento. Eu agradeço pela sua participação, seus comentários. Eu amo essa parábola e eu tenho muita curiosidade porque o ancião Parminder já pontuou essa parábola e eu preciso voltar nela e olhar novamente o que ele coloca, como ele coloca. E realmente o hábito, acho que o principal hábito que nós precisamos no momento é o de amar, né? Sem sombra de dúvidas. O amor, ele está no topo. Muito obrigada. Então, irmãos e irmãs, é o hábito, é a transformação, é colocar no lugar de coisas que nós já temos, que está precisando ser renovado, e essa luta estamos todos nós. Nessa luta, Alexia, eu me incluo, estamos todos nós. É uma busca que Deus está nos dando força para ir adiante, para conseguir. Então, eu não sei se o objetivo foi alcançado de tentar fazer com que nós saiamos daqui assim motivados, né? Querendo colocar em prática e também querendo viver mais isso, e também dando valor, porque esse pedacinho todo que a gente vê e vai fazendo esse desfecho, né? De entender que a mão de Deus está conduzindo. Porque naqueles momentos mais escuros que nós vamos passar, temos passado, todos nós temos experiências, estamos tendo muitas experiências. Isso, neste momento, vai fazer a diferença, faz a diferença, né? E então eu acho que é algo precioso que Deus quer que nós tenhamos, né? Em mente, que é justamente isso, saber que a mão dele está conduzindo tudo, olhar para toda a condução com carinho e nos esforçarmos, né? Para estudar e viver essa mensagem. Então, eu acho que não consegui amarrar muito bem o que eu gostaria, porque tinha outras coisas juntas para colocar, mas em um outro momento a gente pode trazer e vai ficar muito mais fácil para pontuar, porque esses pontos eu não gostaria de passar sem ter falado, e graças a Deus aqui, né, nós conseguimos ouvir e trocar em cima desses pontos trazidos hoje. Agora, se alguém tiver alguma pergunta, falar alguma coisa, eu sei que eu já passei uns minutinhos, mas eu acho que é um momento precioso, um momento que vocês podem falar.
O que eu acho interessante, Cris, é que tu começou essa construção da mensagem do clamor da meia-noite, né? E a gente sabe que isso culmina no sexismo, e tu linkou essa importância de não basta um conhecimento intelectual, precisa praticar, mas para praticar é preciso conteúdo. E às vezes a gente se esquece, né? E como tu falou, não adianta ter todo o conhecimento, né, do mundo, de que adianta, né, saber falar a língua dos anjos, mas se você não tiver a prática, né? Uma prática contra o sexismo, contra a homofobia, contra o racismo, porque essa mensagem chegou simplesmente pela construção lá de Atos 27. Atos 27 foi se desenrolando, criando uma Isso, metodologia, colocando exato. pedrinha por pedrinha e chegou nessa mensagem, né? Então não adianta eu saber todo o conteúdo se a gente não vive o sexismo, que realmente, né, digamos assim, foi a pérola que foi criada a partir de tudo isso, né? O verdadeiro teste dessa dispensação. Realmente não faz sentido todo conhecimento. E se a gente não busca esse conhecimento, entender os fundamentos, a gente não vai conseguir verdadeiramente ter força moral para viver, né? Isso. Muito obrigada. Foi um bom apanhado de resumo para mim. Muito obrigada. Acredito que para todos nós, né? Mas alguém gostaria de falar? Um beijo para lá, o Pedro. Mas alguém gostaria de contar alguma coisa? Se não tiver nenhum comentário, nós vamos orar. Só fala da sua alegria. Ah! Da maneira que você passou o estudo, do brilho no seu olho, do seu sorriso constante. Eu quero aprender a passar as coisas assim. Amém. Tanto no movimento Amém. quanto no meu dia a dia. Me apropriar da mensagem e transmitir isso que eu vi em você hoje. Que, assim, Amém. houve momentos em que eu não ouvi você falar, eu só vi sua imagem. E isso me ensinou muita coisa. Agradecer Amém. a Deus por sua vida, pelo movimento e pela maneira linda que você passou esse estudo, porque viver o amor é muito diferente de pregar o amor. Verdade. E eu senti isso em você. Obrigada. Amém. Obrigada. Você está contribuindo muito para o meu crescimento. Muito obrigada. Amém. Então, agora nós podemos orar? Vamos orar juntos? Coraçãozinho da Alexia ali. Ó bondoso Deus, nós agradecemos muito, porque nós conhecemos mais de Ti através uns dos outros. Obrigado por essa forma incrível que o Senhor deixou para nós, para que nós entendêssemos mais a Ti, olhando para o outro, convivendo com o outro, dividindo experiências, contribuindo e recebendo contribuição. Aumenta em nós, Senhor, o amor. Aumenta em nós a busca. Capacita-nos, nos ajude a não desistir de mudar hábitos, deixar formas de pensar que não sejam coerentes com a sua verdade presente. Capacita-nos, Senhor, para seguirmos neste caminho. Esteja também com aqueles que, porventura, têm dúvidas ainda. Dúvidas que talvez venham a assolar e a instigar a deixar. Porque dúvidas em si, todos nós temos dúvidas para tratar. Mas aquelas que nos atrapalham, Senhor, que não nos ajudam a crescer, que essas sejam banidas, que o Senhor nos capacite para isso. E que nós estejamos abertos para ouvir, receber e praticar a sua mensagem. E assim, então, consigamos
contagiar outros com a sua mensagem. Que nós não nos esqueçamos mais o quão importante é a história e que isso está atrelado ao seu povo. E para entendermos, é necessário saber a interação, tanto do externo quanto do interno. Como eles se interagem entre si. Obrigada, nós te agradecemos mais uma vez e que tenhamos um restante de sábado na sua presença e maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém.